Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Fred. Boa noite, Rosângela. Pai. Boa noite, Boa noite. Leandro. Boa noite. Fred, a Roseli não vai conseguir participar porque a sogra dela faleceu. Ah, entendi. Tá certo. Você sabe o nome da sogra dela, Rosângela? Pra gente incluir na invitação? Bom, é Mercedes, como o filho Haroldo Furtado, eu não sei se é Mercedes Furtado. Não, mas o primeiro nome basta pra gente só fazer uma vibração. Tá bom, Boa noite, Mercedes. Rose. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais. Vamos lá. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e iniciamos com a oração que o nosso amigo Rubem irá fazer. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos do teu pão o suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações.
Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja, de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abra os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se envieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato. Assim seja. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos fazer uma experiência com o Livro dos Espíritos, né? Vamos sortear um tema e vamos discutir. E o segundo aviso é que a nossa sessão está sendo gravada para a gente postar depois no YouTube. Rosângela, você conseguiu abrir o Livro dos Espíritos? Fred, ainda eu não consegui abrir. Eu vou pedir para você escolher. Não Então, tá consegui. bom. Eu vou abrir, então. Vamos lá. Caiu na página 153 da Vida Espírita. Página 153 da Vida Espírita. Vou compartilhar minha tela. Da Vida Espírita. Espíritos errantes. A alma reencarna logo depois de se haver separado do corpo? Algumas vezes reencarna imediatamente. Porém, de ordinário, só o faz depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata, sendo aí menos grosseira a matéria corporal. O espírito, quando encarnado nesses mundos, goza quase que de todas as suas faculdades de espírito, sendo o seu estado normal o dos sonâmbulos lúcidos entre vós. Alguma dúvida? Não. Nenhum. Prosseguindo. 224. Que é a alma no intervalo das encarnações? Espírito errante que aspira a novo destino, que espera. Quando podem durar esses intervalos? Quanto? Desde algumas horas até alguns milhares de séculos. Propriamente falando, não há extremo limite estabelecido para o estado de erraticidade, ou seja, no plano espiritual, que pode prolongar-se muitíssimo, mas que nunca é perpétuo. Cedo ou tarde, o espírito terá que voltar a uma existência apropriada a purificá-lo das máculas de suas existências precedentes. Aqui ele está falando de nós que temos ainda, né, bastante problemas a purificar. Então a gente pode ficar desencarnado um tempo no plano espiritual. Geralmente nós nos preparamos para uma próxima reencarnação, que pode durar aí um intervalo de até 200, 250 anos, né? Porque a gente sabe que a fila para reencarnar, a fila é longa, né? Porque se somos em quase 8 bilhões de espíritos encarnados na Terra, há o triplo de espíritos no plano espiritual, né? Então, por isso que essa oportunidade de estarmos reencarnados é uma oportunidade de ouro, porque muitos gostariam de estar onde estamos e
estão tendo que esperar. É por isso que o suicídio é um crime tão grave aos olhos de Deus, né? Porque além de nós esperarmos bastante tempo por essa oportunidade, uma encarnação movimenta grande número de espíritos, né? Desde os pais que nos recebem, as preparações, as intercessões por nós, né? O plano espiritual investe de maneira muito pesada, com recursos, com tudo que a gente possa imaginar para que a gente reencarne, né? Algum comentário? Não. Essa duração depende da vontade do espírito ou lhe pode ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, mas também, para alguns, constitui uma punição que Deus lhes inflige. Outros pedem que ela se prolongue a fim de continuarem estudos que só na condição de espírito livre podem efetuar-se com proveito. Ou seja, depende do espírito, né? Quanto você pode ficar durante um tempo mais longo no plano espiritual, estudando, se preparando, mas chega uma hora que você tem que descer, né? Porque ainda que que a gente consiga evoluir no plano espiritual, a nossa evolução maior é aqui encarnados, porque é aqui que nós vamos enfrentar todo tipo de dificuldades, né? Vamos ter desde um corpo físico, né, que requer muitos cuidados, temos que ganhar o pão, né? Temos aqueles que magoamos, que prejudicamos, que vamos ter que nos reconciliar com eles enquanto eles estão conosco, né? Por isso que Jesus dizia, né? Reconcilia-te com o teu inimigo enquanto você está a caminho, né? Enquanto há tempo. Vocês me interrompam havendo algum comentário. 225. A erraticidade, ou seja, o plano espiritual, é por si só um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, porquanto há espíritos errantes em todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. O espírito se acha no seu estado normal, quando liberto da matéria. Ou seja, o nosso estado normal é quando estamos desencarnados. Aqui é que é a parte transitória, né? E estarmos desencarnados ou encarnados não significa nenhum sinal de inferioridade, né? O que aponta a nossa inferioridade, né, são os nossos vícios, né, o nosso orgulho, o nosso egoísmo e tantas outras coisas. 226. Poder-se-á dizer que são errantes todos os espíritos que não estão encarnados? Sim, com relação aos que tenham de reencarnar. Não são errantes, porém, os espíritos puros, os que chegaram à perfeição. Estes se encontram no estado definitivo, né? No tocante às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens. Os graus pelos quais vão passando sucessivamente à medida que se purificam, com relação ao estado em que se acham, podem ser encarnados, isto é, ligados a um corpo, errantes, isto é, sem corpo material, e aguardando nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros, isto é, perfeitos, não precisando mais da reencarnação, né? Então, errante, né, quer dizer aquele que está sem o corpo material. Agora, só está num estado definitivo, sem o corpo material, né, da espiritualidade, aquele que já é purificado. E esse é o destino de todos nós, né? Do átomo
ao arcanjo. Um dia seremos espíritos puros. É claro que o tempo que isso vai levar sempre dependerá exclusivamente de nós. 227. De que modo se instruem os espíritos errantes? Certo, não o fazem do mesmo modo que nós outros? Estudam e procuram meios de elevar-se. Veem, observam o que ocorre nos lugares onde vão, ouvem os discursos dos homens doutos e os conselhos dos espíritos mais elevados. Tudo isso lhes incute ideias que antes não tinham. 228. Conservam os espíritos algumas das suas paixões humanas? Com o invólucro imaterial, os espíritos elevados deixam as paixões más e só guardam as do bem. Quanto aos espíritos inferiores, estes as conservam, pois do contrário pertenciam à primeira ordem. Então, as nossas paixões humanas, nós as levamos para o plano espiritual. Por isso, o esforço em nós abandonarmos os nossos vícios, porque tudo que não é bom, nós vamos levar também. Então, se eu puder nessa vida fazer um esforço para me depurar, ainda que o trabalho não esteja acabado, Então, vamos supor, eu gosto de beber, Então eu paro de beber, mas eu continuo com o desejo de beber. Isso quer dizer o quê? Que eu já iniciei o trabalho, mas esse trabalho não está acabado. Mas, de qualquer forma, quando eu passar para a erraticidade, para o plano espiritual, eu vou ter um vício que eu já enfraqueci durante a vida. Porque há vícios, há qualidades negativas nossas que nós não vamos conseguir solucionar nesta encarnação. Nós vamos enfraquecê-las até o dia que a gente consiga as dominar. 229. Por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que eles reconhecem os inconvenientes? Vês nesse mundo pessoas excessivamente invejosas? Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito? Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes o que tem de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Ou seja, continuamos carregando as nossas más tendências. Pessoal, quando quiserem fazer um comentário, é só me interromper. 230. Na erraticidade, o espírito progride? Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Ou seja, é aqui na vida na Terra que nós somos provados, se aprendemos realmente, esquecendo, as coisas boas e as coisas ruins que temos que ressarcir, É claro que as coisas ruins, elas se revelam a nós pelas nossas más tendências. Se eu sou egoísta, eu sei que eu tenho que trabalhar o meu egoísmo. Se eu sou orgulhoso, idem. Agora, se eu já, por exemplo, conseguir me depurar, no sentido de alguns vícios, então
Eu não bebo e não sinto vontade de beber. Eu não fumo e não sinto vontade de fumar. Eu não me drogo e não sinto vontade de me drogar. Isso já são conquistas que nós já vamos levando. 231. São felizes os desgraçados, são felizes ou desgraçados os espíritos errantes que estão no plano espiritual? Mais ou menos conforme seus méritos. Sofrem por efeito das paixões cuja essência conservaram, ou são felizes de conformidade com o grau de desmaterialização a que hajam chegado. Na erraticidade, no plano espiritual, o espírito percebe o que lhe falta para ser mais feliz e desde então procura os meios de alcançá-lo. Nem sempre, porém, lhe é permitido reencarnar como fora de seu agrado, representando isso para ele uma punição. Ou seja, conforme as nossas... Se nós temos muitas paixões, sofremos. Se já conseguimos desapegar das coisas, das situações, temos uma relativa felicidade. Né? E quando nós estamos no plano espiritual, nós percebemos aquilo que nos falta. E daí é planejada uma reencarnação para nós. E que nós participamos, né, de acordo com o nosso grau nosso grau de evolução, das decisões de como será a nossa encarnação. Né? E muitas das vezes nós pedimos condições muito agravadas, né? Muitos sofrimentos. E os nossos mentores, eles negam muitas coisas, porque sabem que quando nós encarnamos, nós esquecemos, né, de toda essa programação e geralmente passamos a culpar Deus, né, a providência divina, pelos sofrimentos que estamos vivendo de uma maneira atenuada. Imaginem se os mentores, né, nos concedessem, né, todos os sofrimentos que nós pedimos, porque o que acontece? Nós queremos nos depurar rapidamente. Só que nem sempre rápido é melhor, porque isso é que nem uma dieta. É aquela coisa, você começa uma dieta muito restritiva, você fica um dia, 2, aí no terceiro, 4 dias você come tudo que você não comeu dos outros dias, né? Ou seja, a vida está tão restritiva, está tão difícil que nós não conseguimos dar conta, né? Dois, três, dois. Oi, pode falar. Permite. O livre-arbítrio, ele também é concedido lá no plano espiritual, né? Assim como aqui na Terra, lá também ele é. Então, o espírito da erraticidade, ele é convidado, né, pelos obreiros da vida eterna a saírem daquela situação que se encontram. Às vezes estão lá em péssimas condições, né? Como a gente sabe da revelação espírita. E eles, quando eles aceitam Jesus como Salvador, eles são retirados daquela condição e levados para os hospitais, né, do plano espiritual. Posteriormente, quando já recuperados, eles vão frequentar escolas. Né? A gente sabe que tudo lá que tem aqui, tem lá. Né? Escolas, os ensinamentos. É claro que se no processo de reencarnação, se ele quiser grandes provas de expiação, os nossos mentores lá sabem que nós temos limitações terríveis e que nós não vamos conseguir cumprir com tudo que foi preordenado lá. Por isso que as nossas expiações, as nossas provas aqui, são nos concedidas de forma gradativa, né? Daí o problema do impulso do indivíduo não conseguir, né, cumprir com esses ordenamentos, ele possa recorrer ao suicídio, né? Eu encontrei
uma definição de suicida muito interessante. Ela fala assim, ó, o suicida não é covarde, apenas não encontrou outro modo para matar sua dor, que o matava todos os dias. Vê que é uma frase muito difícil da gente compreender, né? Nós temos que transcender mais o pensamento para assimilar. Para isso, nós temos que ter esse conhecimento, né? Certa vez eu cunhei uma frase, não sei se eu fui inspirado ou não, dizendo assim, na verdade, quando vivos, estamos mortos. Porque a verdadeira vida é a vida espiritual. É ali que nós vamos nos libertar de todas as más tendências e tentarmos, né, numa volta, melhorar as nossas condições, nos livrarmos dessas inclinações malignas, dessas más influências que são postas ao nosso convívio, né, para nos testarem também, eu creio. Olha, Fred, a minha filha tinha 10 anos e ela começou a ter umas inspirações. Ela começou a fazer umas psicografias. A primeira que ela fez, ela escreveu assim, ela tinha 10 anos. Todo sol se vai, cedendo lugar à estrela. Mas da terra ele só sai, depois de bem esquecê-la. Em princípio, eu vi aquela frase, eu falei, filha, não é só, é aquecê-la, né? Ela disse, não, pai, é esquecê-la. Aí eu falei, opa, preciso analisar melhor aqui esse texto. O que é? O sol é a vida. Quando a vida se esvai, ela se torna uma estrela, o espírito. Mas o espírito só reconhece o seu estado depois que ele reconhece que ele já desencarnou, que ele não pertence mais ao mundo espiritual. Por isso que ela usou o termo depois de bem esquecer. E ela escreveu muitas outras estrofes aí, e depois eu fiquei sabendo quem na maior parte, a inspirava. Através de um amigo meu, um investigador, a Rosane conheceu ele, me fugiu o nome dele agora, mas já eu lembro. Ele é negro, né? E quando eu mostrei, e espírito, eu mostrei para eles as estrofes, ele falou, é Cruz e Souza. Cruz e Souza foi um grande poeta negro, né, do Parnasiano. Ora, essas questões, por isso que eu sempre falo, prestem atenção nas crianças, no que eles estão falando, entendeu? Que muitas coisas, muitas reminiscências de vida passada, eles externam aí com 4, 5 anos. Aconteceu comigo e com muitos outros fatos, outras pessoas aí, e que a gente consegue analisar, porque nós temos o conhecimento, né? Não muito profundo, mas pelo menos parcial da terceira revelação, né, que é o Espiritismo. Obrigado, Fred. Nada. Mais alguém? Ô, Fred, eu gostaria de, se me permitisse, falar um pouco. Hoje eu recebi da Federação Espírita, né, que eu estou no grupo lá no Facebook, comentando sobre Bezerra de Menezes, né? Então, hoje, 29 de agosto, é o nascimento dele, né? Ele nasceu em 29 de agosto de 1831. Um grande médico aí, ele foi presidente da Federação Espírita. E como você comentou que hoje nós iríamos iniciar o estudo do Livro dos Espíritos, né? Então, o próprio Bezerra de Menezes, ele iniciou o estudo, né, do Espiritismo pelo Livro dos Espíritos. Então, em 1875, ele recebeu o Livro dos Espíritos, né, a primeira tradução para o português, e ele leu e ele falou, meu espírito reconhece isso. Eu nunca vi essa doutrina, não conheço a doutrina. Mas o meu espírito, ele já viu isso.
ele já conhece isso. Então, para ele fez muito sentido, foi muito claro para ele. E aí ele iniciou, né, a vida dele aí no Espiritismo com o Livro dos Espíritos. Então, tamanha importância desse estudo que a gente está fazendo. E, posteriormente, muitas cirurgias espirituais, né, são feitas por intermédio os médiuns, né, utilizam o espírito de Bezerra de Menezes. Então, eu gostaria de colocar esse ponto, né, ele foi médico, né, no Rio de Janeiro, depois ele virou tenente, cirurgião tenente, né, do Exército, lá no estado do Rio de Janeiro, e foi político, né, ele foi vereador no Rio de Janeiro, deputado federal, e depois que ele encerrou a carreira política, ele se dedicou somente ao espiritismo, né, à doutrina espírita. Então era só esse ponto aí que eu queria acrescentar. Muito obrigado aí, Fred. Imagina, eu mesmo, eu fiz mais de 10 cirurgias espirituais para um plano de coluna que eu tinha, e era um grupo de espíritos que, que tinha o Dr. Bezerra de Menezes. E graças a Deus, pela divina misericórdia, eu estou aqui com boa saúde. E é interessante que me contaram uma história, acho que foi uma palestra do Haroldo, que quando o Dr. Bezerra desencarnou, né, veio uma assessora de Maria, né, levá-lo, né, e daí chegou no mundo espiritual, ele escutava, né, muitas vozes, como se estivessem cantando, né, e daí a assessora de Maria chegou para ele, Bezerra, vem cá, né, e ele, mas quem são essas vozes? Venha cá ver. Aí, né, ele pôde ver, né, todas aquelas vozes, aquelas pessoas, mas eu não conheço ninguém. Bezerra, mas eles se lembram de você. Essas vozes são de todas as pessoas que você beneficiou, que você auxiliou, né? Tem até uma passagem de Bezerra, né, que vem uma pessoa se consultar com ele e ele não tinha mais dinheiro, né? E só tinha sobrado o anel de formatura, né? E ele arrancou o anel do dedo, deu para a pessoa, procura um ourives honesto, aí, né, porque a pessoa não tinha nem dinheiro para comer, né? Então a gente vê que todo o bem que a gente faz passa a ser o nosso advogado no futuro, né? De novo aquela frase, né? Angariai amigos a partir das riquezas obtidas com a injustiça, que eles os receberão nos tabernáculos eternos, né? Nós auxiliamos e somos muito auxiliados, né? Considerações finais, Rubem, Leandro? Realmente essa leitura do Livro do Espírito, eu acho que no momento é mais salutar para nós, né? Porque, e para todos que estão ao nosso derredor, né? Nossos irmãos desencarnados que nos procuram, né? Para ouvir essas palavras, as nossas considerações. Eu creio que nós deveríamos perseverar mais no Livro dos Espíritos, vivendo as questões, né, que são apresentadas e que trazem bastante reflexão e ensinamento, tanto para eles quanto para nós aqui que estamos, né, rememorando o conteúdo extraordinário desse livro, né? Que é aí que está a essência da terceira revelação, né? É o primeiro livro, o Livro dos Espíritos. Obrigado, Fred. Mais um comentário, Fred. O Allan Kardec, ele era um físico, né? E ele utilizou aí no Livro dos Espíritos o empirismo. Então ele criou a teoria dele, né? E o Livro dos Espíritos, ele vai validar a teoria dele, porque aí ele coloca o empirismo e a teoria, né, de forma clara,
né? E fundamentando aí, né, dando para ele colocar a doutrina dele para validar mesmo a doutrina dele. Então, é excelente. Aí nós temos, né, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns também, né, que aí fecha essa coleção aí que são imprescindível, né, para a gente estudar. Mas o Livro dos Espíritos é fantástico. Então, reitero aí as palavras, ratifico aí as palavras do meu pai, que é importantíssimo a gente fazer esse estudo. Muito obrigado. Por nada, podemos fazer então, se todos estiverem de acordo, a gente faz uma divisão. A gente faz um dia o Livro dos Espíritos, outro dia a gente faz o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu, com relação ao Livro dos Espíritos, acho que eu li, acho que foram 2 vezes só. Mas aí eu conto com a ajuda de vocês pra gente, dos nossos irmãos espirituais, pra gente interpretar aí da melhor forma possível. Tranquilo, então. Vamos fazer então as nossas vibrações. Vamos procurar elevar os nossos pensamentos a Jesus, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos reunidos em seu nome. Ele nos prometeu que aonde estivessem reunidos em seu nome, ali ele estaria. E aqui ele está, através dos nossos muitos amigos espirituais que estão na casa de cada um de nós, fazendo um trabalho maravilhoso de acolhimento de tantos irmãos que precisam. E quando escutamos todas essas palavras, pelo menos pessoalmente, eu procuro não me iludir, achando que essa palavra é para o outro. Não, é sempre para mim primeiro, né? Então, a gente tem que ter essa consciência de sempre usar para nós as palavras, né? O outro, ele vai aproveitar ou não essas palavras de acordo com o seu nível de adiantamento, né? Pode ser que ele aproveite mais, como pode ser que ele aproveite menos. E ciente dessa nossa diversidade, que nos traz tanta riqueza, nós podemos ser unos com relação à caridade. A caridade, ela não nos diferencia. O nosso nível evolutivo pode nos diferenciar, mas a nossa caridade nunca. Então, vamos procurar fazer vibrações com bastante amor por todos os nossos irmãos desencarnados, a Dona Mercedes, recém-desencarnada, que passou para o plano espiritual faz pouco tempo, desde os desencarnados, aqueles que estão às portas dos sofrimentos maiores, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, que esses irmãos sejam amparados, que eles possam receber as nossas vibrações, as vibrações da espiritualidade, de amor, de tranquilidade. Vibremos ainda pelos nossos irmãos encarnados, né? Todos nós e todos aqueles, principalmente aqueles que não conhecem Jesus, que não conhecem a providência divina, porque Jesus disse que veio não para os sãos, não para os bons, mas para os que mais precisam, para os estupiados, para aqueles que têm maiores dificuldades. Façamos então uma vibração por esses, e principalmente por aqueles que estão com a ideação suicida, que esses irmãos possam ser dissuadidos dessas tentativas, que eles possam perceber que vale a pena viver, não importa qual seja a dificuldade. Vibremos ainda pelos nossos governantes, pelos nossos líderes mundiais, pelas autoridades dos mais diversos níveis de governo. Todos esses homens e mulheres que detêm o poder terreno. Que essas pessoas possam ser intuídas pelo alto, possam restabelecer e manter a paz no mundo, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos focos de luz espalhados pelo planeta, representados pelos centros espíritas, pelas igrejas, templos
seitas de quaisquer natureza, mas que professem o bem e a caridade. Pois Deus, Jesus, não é espírita. O espiritismo é mais uma ferramenta para nos ligar ao alto. Peçamos também a espiritualidade maior que nos fortaleça, que Jesus nos fortaleça no caminho do bem, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, adquirindo assim a bravura da alma que o Evangelho nos conclama, fazendo a nossa pequenina parte na construção do reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas cujo trabalho começa na limpeza dos nossos corações, na nossa reforma íntima. E assim, um dia, teremos um mundo de regeneração, com menos sofrimento e mais felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Emerson ou Carol, se vocês puderem fazer a prece Maricari, depois Rubem. A Carol acho que não participou hoje, eu já estou em São Paulo, Fred. Eu vou fazer então a prece aqui. Boa noite a todos. Kokubi de so gengen shikaita kama harani kamutamahi moide masu kamurogi kamuromi no michikara mochite banse to hito no miyoya kamu amatsu suno mahikari omi kamihara hidono kamutachi moro moro no sakaguto tamahi no chuchumi Kigari Obama Hikari Mote Harahi Kiyome Misugi Tamaite Kaminoko no Chikara Yomigaira Se Tamai Tomosu Koto no Yoshio Kashikomi Mumausu Miyoyamoto Su Mahikari Mikami Mamori Tamai Saki Tamai Miyoyamoto Su Mahikari Mikami Mamori Tamai Saki Tamai Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Rogamos aos bons espíritos que vieram comunicar-se. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Amém. Boa noite a todos. Boa noite, que assim seja. Boa noite, amém. Até amanhã. Boa noite, gente.